Está no ar o Câmara Informa. Segunda-feira, 10 de maio de 2021. Boa tarde para você que está nos acompanhando agora também pela TV Câmara ABC, nas nossas redes sociais, também aqui na Rádio Câmara ABC. Boa tarde, Rafaela Dalago. Boa tarde, Elia Silveira. Boa tarde para você que nos acompanha. Lembrando que pode sempre interagir com a gente, ou pelas redes sociais, ali no Facebook, YouTube, no Câmara ABC, ou pelo nosso WhatsApp, 3263-7686, 3263-7686. Conferindo os destaques do programa de hoje. Em Balneário Camboriú, campanha do Agasalho 2021 começou nesta segunda-feira. Balneário Camboriú amplia a faixa de vacinação de pessoas com comorbidades para 55 anos ou mais. PA da Barra receberá reestruturação do espaço físico durante esta semana. Casa da Mulher e do Voluntário oferece aulas de pilates abertas ao público. Lista com 44 projetos artísticos e culturais que serão contemplados na LIC é divulgada. Coronavírus em Santa Catarina pela segunda semana consecutiva, apenas uma região do estado está fora do nível gravíssimo. Isso tudo e muito mais agora no Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Saúde. E Balneário Camboriú amplia a faixa de vacinação de pessoas com comorbidades para 55 anos ou mais. A vacinação aconteceu nesta segunda-feira. No sábado foi a vez das pessoas com 59, 58, 57 anos com comorbidades, além de outras faixas de risco. Quem não procurou os pontos de vacinação no sábado tem comorbidades, 55 anos ou mais, deve procurar as unidades de saúde durante a semana. A vacina também será aplicada em pessoas acima de 18 anos que sejam pessoas com síndrome de Down, transplantados, gestantes e puérperas, com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no benefício de prestação continuada. Pacientes renais crônicos em hemodiálise serão vacinados na ProRim. As pessoas com comorbidades precisam apresentar atestado médico original e cópia assinada com CID, válido por 1 ano, comprovando a comorbidade, além de documento oficial com foto e comprovante de residência. E olha, para você que estava ligando nas unidades de saúde aí para tirar alguma dúvida, fique sabendo que as unidades de saúde de Balneário Camboriú passaram aí por uma modernização nas linhas telefônicas. Desde sexta-feira, a Divisão de Tecnologia da Informação, DTI, está realizando a troca das linhas telefônicas da analógica para a digital. A mudança vai trazer aí um benefício para a população, que é a linha de espera. Agora, os telefones das unidades de saúde que recebem várias ligações não vão dar aquele sinal de ocupado. O morador que ligar para as unidades de saúde entrará em uma linha de espera, sendo atendido o mais rápido possível. Então você que tem já a sua unidade de referência, tinha o telefone cadastrado, vai lá e confirma se continua o mesmo número ou se mudou, porque hoje eu já passei numa unidade e vi que tinha uma plaquinha informando da mudança de número. Então você aí, morador de algum bairro, sabe a sua unidade de referência básica de saúde, vai lá e já pergunta sobre o novo telefone. Muito bem, e o PA da Barra recebe reestruturação do espaço físico nesta semana. Está prevista a reorganização das salas, pintura, instalação de braille e a plotagem a fim de garantir maior qualidade dos atendimentos oferecidos aos munícipes. Por esse motivo, a partir de hoje até às 7 horas da próxima sexta-feira, os atendimentos do PA da Barra serão direcionados à unidade de pronto atendimento UPA das Nações, localizada na Rua Israel 205, no bairro das Nações, e também Hospital Municipal Ruth Cardoso, na Rua Angelina, bairro dos Municípios. A unidade da Barra não estará fechada, haverá uma equipe mínima presente no PA da Barra, orientando os pacientes que procurarem aquela unidade. E o Centro Event de Itajaí passa por reorganização e traz mais agilidade e segurança à população da cidade. Entre as novidades, foram instaladas novas salas de vacina no local. Quem tem os detalhes é a Mari Jonks. Segundo a Prefeitura, desde o início da pandemia, o Centro Eventos de Itajaí se tornou um ponto de apoio para as ações realizadas pela Secretaria de Saúde.
Um dos serviços que passou por reestruturação e agora fica na parte da frente do complexo é a sala volante de vacinação contra a Covid-19. As alterações no layout permitiram a instalação de 4 novas salas para aplicação de doses, totalizando 6 espaços climatizados para a imunização. Além disso, há 160 cadeiras organizadas com o devido distanciamento social para garantir segurança e conforto às pessoas que aguardam para tomar a vacina. Outro ponto importante são as entradas exclusivas. Na área onde são feitos os testes rápidos para coronavírus, conforme agendamento prévio, as pessoas com suspeita da doença não têm contato com as demais. O mesmo ocorre na central de monitoramento de pacientes com Covid, que também fica localizada no Centro Eventos. O espaço dos profissionais que realizam esse serviço fica no 2º andar. Já o Centro de Apoio à Covid-19, instalado no anexo do Centro Eventos, também fica totalmente isolado dos demais atendimentos. A estrutura conta com 37 leitos de enfermaria e 4 leitos para a estabilização dos pacientes em tratamento para a Covid e é custeada pelo município. O local não atende ao público diretamente, apenas recebe pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Da TVI Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Entrevista. Muito bem, agora são 5h41, 5h41. Vamos falar agora de um assunto muito importante, que merece toda a atenção, sim, da nossa comunidade, pela gravidade que pode até acabar ocasionando. Como identificar, prevenir e combater o bullying? Nós vamos conversar com a psicóloga Josiane Hoppers, que exatamente vai falar sobre esse assunto conosco. Doutora Josiane, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Pois é, doutora, infelizmente, né, a gente tem visto nos últimos tempos o agravamento dessa situação, lamentavelmente, levando até situações de, como aconteceu lá no oeste de Santa Catarina, de morte, né, infelizmente. Sim, a gente tem que sempre prestar atenção, né, no que vem acontecendo com as nossas crianças e principalmente com os adolescentes, né. A gente sabe também que o fato nunca está isolado e a gente tem que ir percebendo como é que vai expressando o comportamento tanto dessa criança como do adolescente. E quais são os detalhes, doutora Josiane, que a gente tem que prestar atenção? Se a criança fica quieta, se a criança não quer ir para algum lugar, quais são os pequenos detalhes que podem fazer diferença? Então, Rafaela, é muito importante que os pais prestem atenção, porque cada um conhece, né, o seu filho. Então, se a criança ela é mais extrovertida, ela é mais falante e ela começa a mudar mais esse comportamento, ficar mais quieta, ou não ter o prazer, não querer estar no ambiente escolar, é necessário que a gente investigue um pouquinho mais. Os professores, eles são muito atentos a isso, então conversem com o professor do seu filho, percebendo alguma modificação nesse comportamento. Expressando um comportamento diferente, né, converse com a criança. Por que ela não quer ir para a aula, se ela chora, por que ela está chorando de não querer ir, e vá dialogando com o filho para poder identificar o que está acontecendo. Perfeito. Agora, necessariamente, isso não acontece apenas e tão somente no ambiente escolar, pode acontecer em outros locais? Sim, com certeza. A gente tem até em ambiente de trabalho, né? A gente às vezes fala só da criança e do adolescente, mas a gente sabe que também acontece com adultos. Então, né, a gente tem visto muito nas mídias, né, em relação à parte do corpo, o cabelo, a forma que se veste. Então, a gente sabe que isso também acontece entre os adultos. Como é que a gente previne isso, né? Porque o bullying acaba sendo um ataque, entre aspas, até às vezes a pessoa não mede as consequências daquilo que fala, um comportamento de uma pessoa fora, que a gente não tem o controle sobre ela, né? Por exemplo, amiguinho de escola ou então um colega de trabalho, a gente não tem um controle sobre aquela pessoa, mas como prevenir o bullying nesse sentido, então? Não, Rafael,
acho assim, o professor, quando identifica isso em sala de aula, tem vários métodos de ser trabalhado, né? A gente pode fazer alguns trabalhos que falem sobre o bullying, né? O que é o bullying, o que provoca isso na criança. Então, isso pode ser até feita alguma prática dentro da sala de aula. Tudo que a gente leva para a sala de aula, e principalmente para a criança de forma mais lúdica, né? Através da brincadeira, a gente começa a colocar isso mais para fora, para que as crianças possam falar também no ambiente escolar. E em casa, abrir esse diálogo com a criança para também poder ajudá-la de uma certa forma. Se a gente não consegue sozinha, a gente busca a ajuda de um profissional, busca, né, alguém que possa estar auxiliando e também ajudando a identificar esses comportamentos para que, né, não vá aí se tornando algo, né, mais ainda, né, gritante, para que a gente perceba que vai ocorrer alguma coisa, e como já ocorreu ali na cidade de Saudade, que a gente sabe, assim, de algumas informações que passaram pela mídia de que o adolescente sofria bullying, né? Perfeito. Tanto na escola quanto no trabalho, parece, na situação dele lá, né? Exatamente, exatamente. Tinha já 18 anos, né? Isso pode ir desde muita criança se alimentando, né? Há alguns comportamentos que também ali, né, ele começou a expressar, e aí também a gente não sabe se existe algum outro tipo de transtorno envolvido, né? Bom, doutora Josiane, quando a gente fala do bullying, né, principalmente agora falando na infância, o que ele pode acarretar para a vida, ao longo da vida dessa criança, né? Quando tiver 20, tiver 30, 40 anos? Então, a gente sabe que tudo que a gente acumula e não se trabalha emocionalmente, em algum lugar ele vai estourar, né? A gente chama até de doenças mais psicossomáticas, né? Se a gente vai guardando, a gente vai alimentando, o corpo, de alguma certa forma, ele vai expressar, ou através de uma doença, ou através de alguma outra comorbidade, né? A gente sabe que tem muitas doenças aí que são emocionais, de fundo emocional. Então, é muito importante que exista uma prevenção. A gente tem que falar. É muito importante falar sobre o bullying. As pessoas, elas acham que não, né? Não, isso não tem importância. Né? No meu tempo, quando eu era criança, a gente fazia isso com a amiguinha e não acontecia nada. Hoje não, hoje a gente tem uma outra infância. Hoje a gente tem uma outra forma de viver a infância e a adolescência. Então, a gente tem que prestar atenção nesses sinais. A prevenção sempre é o melhor remédio. Aparentemente começa com uma brincadeira, né? De um amiguinho, uma amiguinha, Exatamente. vai indo, vai ganhando corpo, né? Exatamente. E o que passa na cabeça a gente não sabe, né? Exatamente. A gente não sabe o que está acontecendo com aquela criança, o quanto ele está absorvendo aquilo e como ele está lidando com aquilo. Então, começa a desenvolver muitas vezes uma ansiedade, né? uma depressão. Então, a gente tem que estar bem antenado para esses sinais. Para quem está nos acompanhando nesse momento e tem filho pequeno, como educar para essa criança não praticar o bullying na escola? Porque o pai e a mãe não estão ali na escola o tempo todo para corrigir, para repreender a criança. Como educar, então, doutora Josiane? Às vezes até acaba vendo em casa um exemplo, será? Então, Rafaela, eu digo que o diálogo e a conversa sempre é o melhor caminho para se conhecer e para a gente poder construir essa afinidade, sabe, poder entender o que está acontecendo com as nossas crianças. Então, quando a criança chega da escola, pergunte, converse, né, o que ela fez, como é que foi, fala de si próprio também. Hoje eu fiz tal coisa no meu trabalho, hoje aconteceu isso comigo. Estimule esse diálogo. E aí você vai tentando ali observar na criança que ela vai falando, prestando atenção na fala dela. A gente tem que cuidar muito, Rafaela, porque a criança, às vezes, ela não tem na fala algo que você possa identificar, mas tem o comportamento. Se ela está dormindo bem, se ela está se alimentando bem, se ela está mais quieta, porque às vezes, dependendo da idade da criança, a gente não consegue identificar através da fala. Mas se ela se recusa a ir para a escola, se tem um choro mais excessivo, principalmente se ela é mais pequena, preste atenção o que está acontecendo. Se ela já tem idade para conversar, para se comunicar, ali, né, nos seus 6, 7 anos,
Comece a perceber se está sendo legal os amiguinhos, se ela está tendo amizade, se ela está fazendo essa socialização no dia a dia dela. Que aí a gente vai buscando isso e junto com, de repente, com a professora, para que a professora também possa estar de olho, né, naquela criança e a gente poder, né, estar ali ligado para ver o que está acontecendo no dia a dia escolar dessa criança. E o ambiente em si, ele acaba transformando, né, a criança, formando o caráter dessa criança, né? Muito, muito. E a criança, ela vai falar, né? As brincadeiras, elas são muito claras. Então, a criança, ela vai falar exatamente o que ela ouviu. A criança, ela não vai mentir, né? Ela vai dizer, meu amiguinho falou isso de mim. E trazer isso para o ambiente escolar é muito importante, através até de reuniões e conversas com os pais, para poder se resolver entre a sala e os amigos mesmo daquela sala, né? De colocar para o coleguinha, olha, isso aqui quando você fala, o teu amigo fica triste. E aí fazer com que as crianças mesmo, elas venham a discutir aquilo e poder resolver entre elas. Perfeito. O ideal mesmo é a conversa, é o pai, a mãe, a família de modo geral prestar atenção, porque se a criança chegar em casa, a gente dá um exemplo aqui, e não tiver essa receptividade para o pai ou a mãe não conversar com ela, não recebê-la bem, não perguntar como é que foi o seu dia na escola, se tem tarefa, não tem tarefa, se foi legal na escola, não foi, o que aprendeu, aí infelizmente complica, né? A gente está participar da vida do filho, né? Não só na infância, né? A gente vê que às vezes a adolescência, os pais acabam se afastando um pouco mais da vida escolar, né? E então a gente tem que estar sempre ali antenado o que está acontecendo, o que está vendo na internet, como que está as redes sociais, o que os nossos filhos estão assistindo, o que eles estão se identificando, com que ideologias eles se identificam. E a maior forma é a gente se aproximar para poder saber sobre tudo isso, né? Ô, doutora Josiane, agora uma pergunta que talvez não seja bullying, mas já quero saber se enquadra. Às vezes no dia a dia da família, a mãe, o pai acabam falando para aquela criança que quer ajudar, quer fazer alguma coisa em casa, ah, não, porque isso tu não sabe, isso tu não é capaz. Isso também contribui para ir abalando a criança, digamos assim, psicologicamente? Sim, a gente diz, né, a autoestima, ela é muito importante, né, que a gente alimente isso na criança. Cada idade, ela já pode desempenhar certas tarefas até dentro de casa. Então, do que ela pode fazer já com as coisinhas dela, com o quarto dela, o que ela já pode estar fazendo. E perguntar, será que você consegue me ajudar, por exemplo, a colocar uma mesa, a fazer tal coisa? Você consegue já pegar esse prato? E aí a gente vai testando a criança junto com ela. É muito importante, Rafa, que a gente persista. A criança, ela não aprende na primeira vez. A gente tem que persistir, repetir várias vezes até que ela consiga fazer tal tarefa. Às vezes a gente percebe que os pais não têm muita paciência, né, nesse sentido. Então a gente tem que persistir. Vamos fazer de novo? Porque às vezes a gente fala, vamos arrumar tal coisa, mas na mente, na cabeça da criança, ela não tem essa organização mental ainda, como já tem na cabeça do adulto. Então a gente faz junto com ela a parte prática. Agora é você. Aí a gente repete de novo. Então é na repetição que existe o aprendizado. Perfeito. Agora, lembrando sempre, né? Numa situação que você, mãe, pai, não consegue controlar, não tem, às vezes, até pelas as atividades que tem na vida, procure o aconselhamento, procure o acompanhamento de um profissional. Esse é o recado que a gente tem que dar, né, para essas pessoas que, às vezes, não têm nem essa paciência, como a senhora disse, para ajudar a criança ou para cuidar da criança, né? Certo, acho que quando a gente decide ser pai, ser mãe, a gente tem que pensar que a gente está ali para estar auxiliando e ter a disponibilidade de ser pai e mãe. É algo muito sério, né? Quando a gente decide pôr alguém no mundo, a gente tem a responsabilidade sobre esse alguém. Então, a paciência é um exercício e é parte da educação. Se a gente não tem isso, a gente sabe que compromete muitas coisas numa relação. Então, vamos exercitar essa paciência. Quando a gente não consegue sozinho, a gente pede ajuda, né? Se a gente está doente, a gente vai no médico. Se a gente está com problemas psicológicos, emocionais, a gente vai até um psicólogo. Então, a gente
precisa muitas vezes de uma orientação, né? A educação não é a mesma quando a gente tinha dos nossos pais, e cada geração se muda. Então é importante que a gente também busque informações sobre as nossas crianças e sobre a nossa adolescência de hoje. Tá certo, então, doutora Josiane Hoppers, psicóloga, né? Queria agradecer a sua participação, esse debate, nessa conversa sobre esse tema tão importante. Estamos sempre à disposição para quando a gente tiver alguma campanha, alguma palestra sobre esse tema, a gente divulgar por aqui para que os pais, os professores possam acompanhar e aplicar isso no dia a dia. Muito obrigada. Eu que agradeço. E precisando, né, de orientações, nós também temos a Associação Pais, onde nós temos atendimento gratuito, que pode estar buscando também essa ajuda gratuita para a gente poder estar auxiliando. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Só lembrando aqui, Rafaela, que nessa semana nós também iremos conversar, né? Estamos agendando aí com um psiquiatra, né, para falar um pouco sobre o que pode ter acontecido com o jovem que invadiu a creche lá em Saudades e matou 3 crianças e 2 funcionárias dessa creche. Será que ele sofre de algum transtorno mental? É possível identificar isso em crianças e adolescentes e evitar novas tragédias? Então a gente vai trazer um psiquiatra, né, um especialista também, para aprofundar um pouquinho mais essa questão de transtorno também mental e analisar essa situação de um jovem. Aconteceu aqui em Santa Catarina, mas que infelizmente e lamentavelmente tem acontecido em outros locais, sim, do nosso país e no mundo de forma geral. E se você, pai, mãe, professora, avó, algum familiar, tem alguma dúvida, né, de como identificar isso, de como abordar isso dentro de casa, como tratar a criança que você percebe que talvez tenha algum transtorno, mande a sua dúvida pra gente, que a gente vai fazer a pergunta pro profissional, tá? O nosso WhatsApp 3263-7686. Manda lá que aí durante a entrevista a gente consegue pelo menos tentar esclarecer aí a sua dúvida. Olha, termina hoje a primeira etapa da vacinação contra a gripe no país. Vamos conferir. Termina nesta segunda-feira a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nesta primeira fase, a campanha prioriza a imunização de trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e crianças de 6 meses até menores de 6 anos. E já nesta terça começa a segunda etapa de vacinação contra a gripe, que tem como prioridades os profissionais de educação e idosos com 60 anos ou mais. A campanha vai até o dia 9 de julho e tem a meta de vacinar quase 80 milhões de pessoas. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, o número de vacinados não alcançou 10% dessa meta. E a chegada do inverno traz preocupações em relação às doenças respiratórias. Mesmo se você fizer parte do primeiro grupo a se vacinar, mas não tiver conseguido comparecer, pode fazer isso até o dia 9 de julho. Mais de 50 mil postos em todo o país aplicam a vacina que protege contra 3 tipos de gripe. No caso das pessoas que podem tomar a vacina da gripe e a vacina contra a Covid-19, não precisam ter medo, mas atenção! O Ministério da Saúde orienta que as pessoas tomem uma vacina de cada vez, dando prioridade para a de Covid. 2 semanas depois, pode tomar a vacina da gripe. Com produção de Wesley Braga, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Rádio Câmara FM 101,5. Entrevista. E aqui em Balneário Camboriú começou hoje a campanha do Agasalho 2021. Quem está coordenando a campanha é a Secretaria de Inclusão Social. E para conversar um pouquinho com a gente sobre a iniciativa e os pontos de coleta, na linha está a secretária de Inclusão Social, Cristina Barrichello. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Boa tarde a você, ao Elias. É sempre uma alegria estar falando com vocês. Alegria nossa. Secretária, para a campanha desse ano, como é que está a organização, os pontos de coleta, o que a gente pode doar para contribuir com a comunidade? Então, nós temos mais de 18 pontos de coleta espalhados pela cidade. Você que está nos ouvindo e que tem vontade de doar, você pode aqui do centro ir diretamente na Casa da Mulher ou nesses pontos que são supermercados, algumas escolas, e pode se cadastrar também para ser um centro de recebimento
É uma campanha que, na verdade, é a roupa em forma de amor. É uma campanha um pouco diferente. Eu queria até agradecer ao nosso servidor público, Juliano, que está coordenando e que fez toda essa questão da logística. Então, veja você, nós recebemos as roupas, tem uma central composta por funcionários e também voluntários que fazem a lavação da roupa, se está faltando um botão, se precisa de uma costurinha, eles vão lá e deixam a roupa de uma maneira que você vai ter um grande prazer de usar, porque dar aquilo que não nos serve não é compartilhar. E a forma de distribuição, as pessoas podem ir se cadastrando nos CRAS de cada território. Nós temos o CRAS da Rua Itália, o CRAS do bairro São Judas, que atende toda ali a Barra, a Nova Esperança, e o bairro São Judas Tadeu também. E nós temos o CRAS do bairro dos Municípios e o da Rua Itália, fica ali, que atende toda essa parte central, e a Casa da Mulher. Então, cada pessoa que se cadastrar, cada família, a pessoa receberá 6 unidades de roupas. E ela poderá ir na boutique social de cada CRAS e na Casa da Mulher e retirar essas roupas, e ela vai estar num formato como se fosse realmente uma loja, todas nas araras, penduradas. Então, é uma forma diferente, uma forma com mais cuidado, uma forma muito mais digna de você receber a campanha do agasalho. Nós aceitamos também cobertores, roupas de frio, e repito mais uma vez, não dê aquilo que já está tudo rasgado, que não tem serventia, porque você está fazendo um ato de amor. Ainda mais em tempos de pandemia, as pessoas estão precisando muito mais, porque muitas pessoas estão sem emprego, estão sem condições econômicas, então vai fazer muita diferença na vida das famílias de Balneário Camboriú. Perfeito, olha, gostei do formato desse ano então, né, que bacana, né, porque o pessoal vai poder então fazer a escolha, né, porque a gente tá vivendo a pandemia, mas o frio não vai faltar, vai ter muito frio com certeza, então vamos doar, né, gente, né, Cristina? Exatamente, Elias, esse formato, assim, eu achei muito bacana, a gente já tinha, e tem mais um detalhe, a campanha do agasalho para recebimento vai continuar o ano todo. Esse formato de boutique social, onde você recebe no CRAS como se fosse um ticketzinho, um voucher, é como se fosse um pagamento, né? Só que não tem dinheiro nisso. Então você vai lá com a sua família, você escolhe o seu sapato pelo número, a calça, vai estar tudo cheirosinho, limpinho. É uma maneira diferente e é uma solidariedade com muito mais cuidado. Poxa, que bacana. Até vou mandar o parabéns já para o servidor que a secretária citou. É Juliano, né, secretária? Juliano, é verdade. Ele é um servidor antigo. Parece que ele já tem 20 e poucos anos de prefeitura. Pô, olha, que legal. E para a gente ter uma noção hoje, a gente teria um número de famílias cadastradas hoje no CRAS que provavelmente receberão essas doações? Sim, são todas elas do cadastro único. Nós temos quase 5.000 famílias cadastradas. Olha. Então, são essas pessoas que poderão receber essas doações. Então, elas só se dirigem ao CRAS, né, mais perto da sua casa, faz o cadastro, a partir do dia 4/6, ela já pode ir fazer a retirada. Perfeito. E a campanha propriamente dita lá, arrecadando os donativos que o pessoal com certeza vai levar nesses pontos que a senhora citou, vai até quando? Aliás, continua o ano todo, né? A senhora acabou de falar. Ela continua o ano todo. Nós só estamos intensificando nessa questão do inverno. Mas as boutiques sociais vão acontecer em cada CRAS. Hoje elas já estão funcionando na Casa da Mulher e na Rua Itália. Nós estamos ampliando para o bairro São Judas e para o bairro dos Municípios. Perfeito. Então, quem for renovar o seu guarda-roupa agora, né? Aproveite, faça essa doação. Tem gente que costuma dar uma renovada a cada estação, né? Aí faça essa doação, que é muito importante, porque você com certeza vai ajudar alguém que precisa. E não é pouco o número de pessoas, de famílias aqui em Balneário Camboriú. A secretária falou em 5.000, né? Pois é, 5.000 e a gente deve ter o quê? Mais de 100.000 moradores, né, Elias? Se cada um doar uma peça de roupa, a gente consegue ajudar todas as famílias
e ainda sobra aí para quem mais precisar. E, secretária, os pontos de arrecadação atuais, eles estão no site da Prefeitura, que é o bc.sc.gov.br. Quem quiser também receber, faz como? Quem quiser receber é só entrar em contato no próprio site ou na Secretaria de Inclusão Social, através da Casa da Mulher, e se cadastrar. Perfeito. Tá aí, legal. Olha, gente, é assim, ó, Elias, Oi. eu lembro, a semana passada eu fiz arrumação no meu guarda-roupa, porque o meu filho ia vir dos Estados Unidos e vai ficar um tempo aqui na minha casa, e é incrível, quando tu olha e diz assim, mas essa roupa, quantos anos faz que eu não uso? Essa roupa ainda me serve? Essa roupa me traz conforto? Se eu posso doar, parece que depois que tu faz aquela arrumação, eu levei uma caixa lá para casa da mulher, parece assim, ó, que dá até uma energia melhor no teu guarda-roupa. Perfeito. E você sabe que está ajudando alguém, né? E sabe que está ajudando e que está fazendo a diferença para aquela pessoa. Perfeito. Gente, então vamos ajudar. Vamos fazer uma campanha aí desse ano de exemplo, inclusive, pelo formato que está sendo adotado pela Secretaria de Inclusão Social. E nós também vamos dar esse exemplo, dar uma geral aí no guarda-roupa, o que não serve mais, o que não está usando mais, aquilo que já abandonou há algum tempo, estando em bom estado, né? Com certeza, faça a doação. Exatamente. Eu até vou falar com o presidente da Câmara, o Marcos, para que a gente deixe também uma caixa aí para que os funcionários da Câmara, as pessoas que frequentam, os vereadores, possam também fazer sua doação. Show de bola. Secretária, muito obrigada pela participação. Parabenizando a secretária, né? Estendemos o nosso parabéns aí a todos os servidores que estão envolvidos e você da comunidade não esqueça de participar. Secretária Cristina, muito obrigada. Um grande abraço. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Olha, e começa hoje a entrega de documentos para vagas remanescentes do ProUni. Vamos conferir. Os candidatos selecionados para as bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos, do primeiro semestre de 2021, já podem entregar a documentação na instituição de ensino. O prazo acaba na quinta-feira, dia 13 de maio. É preciso levar tudo que comprove as informações declaradas no ato da inscrição. E isso pode ser feito por meio eletrônico ou presencial. As bolsas remanescentes são aquelas não preenchidas no processo seletivo original, que engloba as 2 chamadas regulares e a lista de espera. Desistência de candidatos e erros na documentação são os principais motivos para o surgimento de novas vagas. Neste semestre, o ProUni ofereceu mais de 162 mil bolsas, mas o MEC, o Ministério da Educação, ainda não divulgou a quantidade de vagas remanescentes. O ProUni é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino de educação superior. Para participar, o estudante precisa ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada na condição de bolsista integral. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Rádio Câmara FM 101,5. Informação. E agora uma informação da EMASA, que a Empresa Municipal de Água e Saneamento comunica que nesta segunda-feira poderá ocorrer baixa pressão ou faltar água no bairro Pioneiros, nas ruas Miguel Mate e Bibiano Santos. Isso por causa de um conserto emergencial na rede de água da rua Bibiano Santos, sendo necessário fechar o registro que abastece a região. A previsão de reabertura do registro é a partir das 8 horas da noite. Olha, a Casa da Mulher e do Voluntário oferece aulas de pilates abertas ao público. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, às 9 horas e 30 minutos. Na terça-feira, serão 2 horários de aula, às 9h30 e às 10h30. As inscrições são limitadas e podem ser feitas na Casa da Mulher e do Voluntário. Caso não haja vaga para o dia solicitado, a pessoa é transferida para a aula do próximo dia. Lembrando que, devido à situação de pandemia, as aulas seguem os protocolos de prevenção contra a Covid-19
respeitando o distanciamento, o uso de máscara e utilização de álcool em gel antes, durante e depois da atividade. Lembrando que a Casa da Mulher fica na rua 2850, número 303. Telefone para contato é o 3264-0192. Repetindo, 3264-0192. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A audiência pública vai debater vacinação contra a Covid para trabalhadores da educação. A Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública virtual para debater a vacinação contra a Covid-19 para trabalhadores da educação em Santa Catarina. O evento será nesta quinta-feira, dia 13, a partir das 5 horas da tarde. A iniciativa é da presidente da Comissão de Educação da ALESC, deputada Luciane Carminati, do PT. Segundo a parlamentar, o objetivo é discutir com os gestores estaduais a necessidade de vacinar esse público para garantir o retorno seguro às escolas. É o que propõe o projeto de lei número 2 de 2021, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores. A proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e está em análise na Comissão de Finanças e Tributação. De acordo com Luciane, os professores estão no 4º grupo do Plano Nacional de Imunização, sem data marcada para receberem a dose da vacina contra a Covid-19 em Santa Catarina. Além disso, ela destaca que o plano não inclui outros profissionais, como merendeiras, zeladores e motoristas do transporte escolar. Conforme a deputada, a Secretaria de Educação de Santa Catarina anunciou o planejamento para a imunização no último dia 21 e está na fase de cadastramento dos trabalhadores das redes estadual, municipal e privada. A parlamentar pretende apresentar na audiência pública a experiência de estados onde a vacinação desse grupo já está em andamento. Foram convidados para participar do evento representantes da Federação Catarinense dos Municípios, das Secretarias Estaduais da Saúde e da Educação, além dos sindicatos e das federações dos trabalhadores do setor. A audiência pública será transmitida ao vivo por videoconferência nos canais da ALESC, como o youtube.com/assembleiasc. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Ludmila Gadotti. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. Agora 18 horas com 11 minutos, 18h11, 10 de maio é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. Para saber o que é o lúpus, né? Como prevenir, se tem cura ou não tem cura, né? Como combater, nós vamos conversar com o Dr. Felipe Melo Martins, que é reumatologista. Dr. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Agora, explica para nós, doutor, o que é o lúpus, né? Tem muita gente que não ouviu falar ainda de lúpus. Então, é uma doença que existe já e foi descrita já há bastante tempo, desde o século XIX, ela está presente, né, nas descrições de medicina, mas realmente é uma doença que, devido a sua não ser uma doença comum, ela não é uma doença tão conhecida assim, e isso acaba acarretando uma dificuldade de diagnóstico e os pacientes acabam chegando para nós reumatologistas muitas vezes já com anos de sintomas, várias passagens por médicos, e os médicos acabam não reconhecendo a condição e os pacientes demoram a receber o diagnóstico. E quais seriam esses sintomas aí que indicariam que você deve procurar um profissional e verificar a probabilidade de lúpus? Então, Rafaela, a grande característica do lúpus é o fato de ele ser uma doença inflamatória, autoimune, né? Então, uma doença em que o sistema imunológico do paciente ele acaba atacando as próprias células dos tecidos do corpo. É como se o exército que protege o corpo se rebelasse contra o próprio país, né? E começasse a atacar de forma indiscriminada os tecidos do corpo, levando então aos sintomas que podem aparecer no lúpus. E como é uma doença extremamente sistêmica, então virtualmente todos os órgãos, todos os tecidos podem estar envolvidos, né? Mas em ordem de sintomas mais comuns são manchas vermelhas na pele, principalmente. Opa, tem um problema na ligação. Estávamos falando aqui sobre o lúpus, né? Que é uma doença, como estava explicando o Dr. Felipe. Dr. Felipe, está ouvindo a gente? Alô? Deve ter caído a ligação, vamos tentar restabelecer o contato. Então, o Dr. Felipe explicava para nós aqui sobre a incidência do lúpus, né? Que na realidade não é uma doença nova, né? Ela tem muitos anos, desde o século XIX ela já existe,
mas que as pessoas, às vezes, as pessoas têm dificuldade, né, em saber, ou como o doutor estava explicando para nós também, quando a pessoa vai procurar um médico, um especialista, um reumatologista, às vezes até já passou, né, uma época adequada para ter um tratamento mais correto e sofrendo por muitos e muitos anos, às vezes, com isso, sem saber o que é. O próprio doutor Felipe também dizia que às vezes os médicos não conseguem identificar, né, a doença e por isso acabam tratando sobre outras coisas. Então a gente está querendo aqui saber mais detalhes, já que hoje, dia 10 de maio, é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. Agora já estamos de volta com o doutor Felipe aqui conosco. Doutor Felipe, o senhor falava então para a gente aqui sobre os sintomas, né? Como é que o lúpus age na pessoa? Então, como eu vim explicando, o lúpus é uma doença autoimune. Então, nessa situação, as células de defesa do corpo, elas entram em conflito contra o próprio organismo. É como se um exército se rebelasse contra o próprio país, né? E como ela é uma doença multissistêmica, então virtualmente todos os órgãos e tecidos podem ser envolvidos. Mas em classificação por frequência, as lesões de pele, o acometimento da pele é o mais frequente, então manchas vermelhas com descamações, principalmente em áreas expostas ao sol, como o rosto, a região do decote, né, da roupa, os membros superiores também, principalmente a parte de mãos e braços, que ficam mais expostos ao sol. Depois disso, as dores nas articulações, que podem vir com inchaço, né, com queixas de inflamação. Depois, sintomas constitucionais como febre, perda de peso, fadiga, desânimo, alguma dor muscular. E por fim, que é quando a gente mais se preocupa com um paciente com lúpus, é quando há um acometimento dos rins, né, que se manifesta sob forma de espuma na urina, um ganho excessivo de peso com inchaço, aumento de pressão, às vezes sangue na urina. E aí, por fim, esse paciente muitas vezes acaba evoluindo para uma insuficiência renal, que é o que nós não gostaríamos que acontecesse. Nós gostaríamos que esse paciente chegasse ao reumatologista antes, para que ele pudesse receber tratamento em tempo hábil e não chegar nessa condição de gravidade. Quando nós falamos no tratamento do lúpus, ele é um tratamento que cura ou apenas ele estabiliza a doença? Então, o lúpus, por ser uma doença crônica, assim como pressão alta, diabetes, hipotireoidismo, é uma doença em que a gente não fala numa cura, a gente fala num controle, e esse controle ele pode ser tão bem feito que a gente pode, inclusive, alcançar uma situação que chama-se de remissão de doença, que é quando a doença está tão escondida que o paciente está absolutamente bem, sem qualquer sintoma se manifestando naquele momento. No entanto, para a gente manter essa remissão, em geral é necessário que o paciente mantenha o seu acompanhamento com o reumatologista e, na maior parte das vezes, o uso de medicação. Agora o pessoal perguntando aqui, doutor Felipe, se ela pode ser considerada um câncer. Não, o lúpus não é uma doença cancerosa, não é uma doença neoplásica. Ele é uma doença imunológica, né? Então, as células de defesa, elas perdem a capacidade de respeitar o próprio corpo, tá? Mas não há uma proliferação de células, elas não se dividem de maneira indiscriminada como acontece no câncer, que é o que caracteriza o câncer, né? Uma célula começa a se dividir de maneira quase louca, né? E acaba gerando um tumor, que é a característica, então, do câncer. O lúpus não é câncer, não. E nós temos um tipo de lúpus ou dentro da doença se divide aí em outros itens que pode atacar cada uma parte do corpo e tudo mais? Então, a classificação ela é basicamente lúpus cutâneo, que é uma doença exclusivamente da pele. Existem diversos tipos, a lista é bem grande, mas nesse caso a gente tem uma doença exclusivamente da pele, tá? E por isso menos grave, né? E no outro lado a gente tem o lúpus eritematoso sistêmico, que aí sim é essa condição que pode gerar tantos sintomas ali quanto eu estava enumerando, né? E muitos outros sintomas também, a lista é bem extensa, tá? Mas a classificação é basicamente essa. Agora, o reumatologista é o profissional indicado para tratamento, doutor? Sim, o lúpus é uma doença bastante específica e pelo grau de gravidade que ela pode alcançar, ela sempre deve ser encaminhada ao especialista, né? É muito difícil um clínico generalista ter experiência suficiente para tratar um lúpus eritematoso sistêmico. Então, esses pacientes precisam ficar em acompanhamento, sim, com o especialista. Então, a dica é, se um paciente começa a ter dores articulares ou lesões de pele, alterações de urina, febre sem explicação, todas essas são
sintomas que podem levar à suspeita de uma doença reumatológica como o lúpus, e o paciente deve, de preferência, procurar um reumatologista. Doutor Felipe, é uma doença que pode ser considerada genética ou tem em algum momento da nossa vida, alguma situação, um estado de saúde que pode desencadear a doença? Então, o lúpus, ele é uma doença multifatorial, então não existe uma única causa definida, ele não é uma doença hereditária puramente, a gente sabe que existem alguns genes que podem aumentar o risco de alguém ter lúpus, tá bem? Porém, ele não é uma doença que seja herdada de pai para filho, tá? O papel genético tem uma certa importância, o papel ambiental também, então algumas exposições como cigarro, exposição excessiva ao sol sem proteção solar, então algumas causas nesse sentido. Alguns fatores emocionais, muitas vezes a gente vê como fatores desencadeantes do lúpus, então muitas vezes o paciente já tem uma predisposição para ter a doença, e às vezes ele passa por uma situação de um estresse emocional muito grande, uma perda de um parente, uma perda de um emprego, e isso é o suficiente para ele encadear aquela doença que já estava prestes a acontecer. Então é uma doença que vários são os fatores envolvidos, por isso é tão difícil a gente falar numa prevenção, né? Uma doença que é tão multifatorial e que a base é tão misteriosa, mas é mais ou menos nesse caldeirão de fatores que ela acaba surgindo. Hoje é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. Agora, doutor Felipe, nós temos números, temos estatística a respeito dessa doença? Temos sim. A estatística no Brasil, ela mais recentemente vem ganhando qualidade em termos de coleta de dados, né? E hoje a gente estima que no Brasil hajam em torno de 65 a 85 mil pessoas com lúpus, com diagnóstico também. É uma doença que acontece principalmente em mulheres, então a cada 9 mulheres, um homem apenas é acometido. Então, uma doença de predomínio no sexo feminino. Ela começa, em geral, entre os 20 e os 40 anos de idade. Então, uma doença de mulheres jovens, principalmente, né? E estima-se que mais ou menos uma a cada 1.500 a 1.700 mulheres brasileiras tenham, então, lúpus. Essa é a estatística que nós temos aqui nacionalmente. Perfeito. Então, sempre a orientação que a gente costuma dar aqui é que procure o especialista, converse lá, se for no generalista, né? For o caso aí do Serviço Público SUS, no generalista, procure conversar. Se tiver sintomas, já diga, doutor, não está na minha vez de ir num reumatologista, alguma coisa assim, né, doutor? Para que ela tenha pelo menos uma qualidade de vida bem melhor. Exatamente. E o dia hoje ele é propício para a gente falar principalmente de educação em lúpus, né? E com isso a gente procura conscientizar não só os pacientes, mas até mesmo lembrar os colegas, né, da patologia e lembrar de situações às vezes simples em que eles podem pensar, né, no diagnóstico e fazer um encaminhamento, pedir, né, realmente um parecer para um colega reumatologista que às vezes aí vai levar um diagnóstico e resolver a vida da pessoa. Perfeito. Nós conversamos aqui no programa com o Dr. Felipe Melo Martins, que é reumatologista, falando sobre lúpus. Grande abraço, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. Foi muito proveitosa a sua conversa conosco aqui. Imagina, eu que agradeço em nome dos reumatologistas, não só da região, mas nacionalmente, porque realmente trazer o conhecimento para a população e também para os colegas médicos é essencial aí para nós tratarmos cada vez melhor os nossos pacientes. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Agora são 18 horas com mais 22 minutos, 18h22. A lista dos 44 projetos artísticos e culturais que serão contemplados com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú é divulgada. A relação dos selecionados por pareceristas contratados pela Fundação Cultural pode ser conferida no site culturabc.com.br. Proponentes de projetos não contemplados podem enviar recurso para o e-mail editais@culturabc.com.br no prazo de 5 dias úteis. Os pareceristas avaliaram 125 projetos que haviam sido habilitados na etapa de análise documental feita pela Comissão de Organização e Acompanhamento. A previsão é que a lista final dos aprovados seja divulgada a partir de 17 de maio. Os projetos receberão recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura e deverão ser executados até 31 de dezembro de 2021. Nesta edição da LIC, o montante é de R$ 887 mil. O dinheiro será distribuído em cotas que variam de 15 mil a 60 mil reais. Olha, a FUCAM e Turismo vão mapear trilhas de Camboriú com apoio da comunidade.
As duas entidades pedem o apoio aos moradores da área rural de Camboriú que tenham conhecimento de trilhas que possam informar a prefeitura onde ficam esses locais. As diretorias de turismo, do desenvolvimento econômico e de parques e reservas da FUCAM se uniram no projeto para sinalizar as trilhas. Os moradores que souberem de mais trilhas podem entrar em contato com a diretoria de turismo, telefone 32649454 ou com a FUCAM no telefone 3365. A FUCAM é 3365-2311, né? Repetindo aqui o telefone da FUCAM, 3365-2311. Hoje o município conta com uma trilha conhecida, a do Pico da Pedra, que tem 2 acessos. É possível subir o pico pela localidade de Congonhas e por Macacos. A trilha é íngreme, o trecho de 2 quilômetros de subida leva cerca de 3 horas para ser concluído. O Pico da Pedra fica a 678 metros de altitude. Olha, pesquisa da Fiocruz aponta queda no ritmo de mortes por Covid. Apesar da quantidade ainda alarmante de novos óbitos provocados pela pandemia no país, a plataforma Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz apontou uma redução de 28,3% na média móvel diária no último mês. Uma comparação entre os dias 9 de abril e 9 de maio mostra que o cálculo registrava cerca de 2.900 mortes diárias e passou a contar 2.100 vítimas fatais. Do dia 25 de abril para cá, ou seja, nas 2 últimas semanas, a redução ficou em 15,8%. Mesmo assim, a ferramenta considera que o país ainda passa por um período de manutenção da curva em alta, verificado em quase todos os estados, à exceção de Amazonas, Pará e Pernambuco, onde já se pode dizer que há uma tendência de queda. A evolução dos novos casos notificados traz o mesmo panorama, mas dessa vez com apenas uma exceção e negativa: o Rio de Janeiro, que ainda está numa trajetória de crescimento. O pesquisador da Fiocruz, Cristóvão Barcelos, ressalta que na última quinta-feira, dia 6, o estado bateu um recorde de notificações de Covid, 9.185, e mais de 70% delas vieram da capital, muito acima dos 40% geralmente verificados, o que mostra que os dados dos últimos dias também estão influenciados por informações represadas, mas já podem ser uma consequência das flexibilizações recentes. A média móvel já estava mostrando uma subida, mas 6 mil casos num dia só quando o normal era 1.200, é um problema de fluxo de dados também, que é grave também, não é para passar o pano, como dizem, né? É grave porque isso significa a gente tá adotando política de abre e fecha sem base em dados, né? Esses 6 mil, provavelmente, como foram jogados todo um dia só, eles eram algumas milhares de casos de dias anteriores. Quer dizer, já estava subindo e a gente não percebeu, só percebeu quando veio esse volume enorme de 6.600. O próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, admitiu na última sexta-feira que o pico de mais de 6.600 notificações se deu pelo lançamento em um único dia de muitos casos identificados anteriormente. Em todo o país, a média móvel de casos em 9 de abril foi de 66.156, caindo para 61.411 no dia 9 de maio, ou 7,17%. No entanto, a comparação deste domingo com 14 dias antes mostra um aumento de 8%. Já no estado do Rio, os casos passaram de 3.117 para 5.519 em um mês, 77% a mais. E na capital, essa média móvel mais do que triplicou, de 1.041 para 3.702. A média móvel é calculada somando-se os registros do dia com os 6 dias anteriores e dividindo o resultado por 7. Desta forma, os pesquisadores conseguem ter um panorama melhor da tendência de evolução da doença naquele período, diluindo as baixas ou picos isolados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Rádio Câmara FM 101,5. Coronavírus em Santa Catarina. Pela segunda semana consecutiva, apenas uma região do estado está fora do nível gravíssimo.
A matriz de risco potencial divulgada no sábado aponta que apenas a região da Grande Florianópolis manteve no patamar grave, cor laranja, para a transmissão da Covid-19. Todas as outras 15 regiões foram classificadas em nível gravíssimo, cor vermelha. A região da Grande Florianópolis não foi classificada em nível gravíssimo em nenhum dos 4 índices avaliados pela matriz Evento Sentinela, elevação do número de óbitos, transmissibilidade, variação do número de casos, monitoramento, número de exames, RT-PCR para a Covid-19 processados pelo LACEN e capacidade de atenção, ocupação dos leitos de UTI. Por outro lado, o Alto Uruguai catarinense recebeu nota máxima em todos os índices analisados pela matriz. O novo mapa será divulgado no dia 15 de maio. Tempo e temperatura. Quem traz a informação é o Nilson José. Alô, Nilson. Olá, Elias Silveira. Olá, amigos ligados na Rádio Câmara. Estamos chegando nessa noite de segunda-feira com mais uma previsão atualizada de navegação e pesca, começando pela área entre Chuí e Laguna. Temos aí vento soprando de sudoeste a sul, com rajadas entre 50 a 60 quilômetros, com ondas de 1 metro a 1,5 metro próxima à costa e de 2 metros a 2,5 metros em áreas mais afastadas da costa, mais elevadas principalmente ao sul de Mostardas. Temos aí mais nuvens e chuva isolada na área de pesca devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio Grande do Sul, com aberturas de sol no decorrer do dia ao sul da Barra do Rio Grande devido ao avanço de um novo sistema de alta pressão vindo do Uruguai. Já na nossa área entre Laguna e Paranaguá, ventos de noroeste a sul, rajadas de 40 a 50 quilômetros, com ondas de 1 metro, com picos entre 2 a 2,5 metros. Mais nuvens na área de pesca entre a tarde e a noite de terça-feira devido ao avanço da frente fria pelo litoral catarinense. É isso aí, Elias. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Boa semana. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito bem, obrigado Nilson José. Olha, nós agora estamos com essa informação encerrando o programa Câmara Informa para a TV Câmara ABC e também para as nossas redes sociais. Nós vamos continuar aqui na Rádio Câmara 101,5 FM trazendo mais informações para você. A Rafaela Dalago em seguida vem com o programa Vitrine. Hoje vai falar com a Nara Leite Perna, que é autora, e a Mariana Schlickman, também autora, sobre livro infantil, Nossa Origem, um passeio pelo bairro da Barra. Então vale a pena você conferir, né, essas duas autoras que vão conversar então com a Rafaela Dalago daqui a pouquinho, logo após o pessoal fazer a transição para que nós possamos voltar com as redes sociais e também com a TV Câmara. E eu aguardo você conosco aqui na Rádio Câmara em seguidinha para atualizarmos inclusive as informações, os números sobre Covid-19 em Santa Catarina e também aqui em Balneário Camboriú. Até já, um grande abraço. Você acompanhou o Câmara Informa.